E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai iniciar a nossa aula, mais uma aula, né? A gente vai falar sobre alguém que foi muito importante para mudanças no Brasil, e também foi um grande conquistador da Europa por um período. Que a gente está falando de Napoleão Bonaparte. Seu governo durou, e anotem isso aí, de 1799 até 1815. Foi um período onde ele se teve um poder econômico e também político dentro da França. Então a gente vai entender um pouco esses conceitos, a gente entender que ele ascende ao poder como um general promissor, alguém popular, incentivado pelo povo por causa das suas vitórias anteriores. Ele entra como o governo consular, em que não era apenas centralizado em alguém, mas ele instaura, né, através do golpe da maioridade, do diretório para o consulado. Ele se torna uma figura importante, o protagonista do governo, até se proclamar imperador, fazendo um feito incrível, ou meio chocante para a época, que ele mesmo se coroa, o que era uma função do arcebispo francês. No entanto, a gente vai falar um pouco, de forma mais ampla, sobre as principais características do governo napoleônico. Então já anota aí cada situação, cada informação que é importante. A primeira coisa que a gente precisa entender, Napoleão Bonaparte assume, ele tem um ideal da Revolução Francesa. Isso marca a ascensão da burguesia no cenário político europeu. Ele tem um viés de conquistador, a gente vê isso pelas suas características. Ele se expande o Império Francês para além dos territórios já antes conquistados. Ele era extremamente burguês, né, capitalista no sentido, né, burguês no sentido de capitalismo, abre a expansão econômica e industrial para dentro da França. Ele promove uma série de mudanças tanto nos princípios constitucionais, como também ele cria um código civil, né, de postura e tudo, como também no educacional. Ele desenvolve então a ideia, ele implementa a ideia da divisão do Estado laico, né, ou seja, o Estado não interfere com a sua religião ou com a religião dentro das escolas. Ele também desenvolve isso. No entanto, ele é um ditador. Como assim? Poder centralizado nele. E é um pouco engraçado porque a Revolução Francesa, ela a princípio, ela tem ideais muito interessantes que influenciam a sociedade, mas a princípio, ela na luta contra um governo que centraliza tudo em cima de uma pessoa só, que gera muita desigualdade e autoritarismo, né, e injustiça, eles acabam promovendo esse mesmo conceito. A gente vê Napoleão que não deixa mentir. Napoleão Bonaparte inicia um processo de expansão, ele entra em conflitos com a Inglaterra. No entanto, ele não tinha muita dificuldade em vencer a Inglaterra, porque embora o exército francês fosse muito poderoso, a marinha britânica era extremamente forte, uma vez que a Inglaterra era uma ilha, é uma ilha, melhor dizendo, né? E o seu poder naval era muito forte, é muito forte. Então, Napoleão não conseguia combater os navios ingleses. O que ele faz? Ele desenvolve o bloqueio continental, que era um bloqueio de toda a Europa, não poderia mais comercializar de forma nenhuma com a Inglaterra. O que causa, quem nega isso? Exatamente, Dom João VI, ou então rei de Portugal, que recusa, uma vez que ele tinha dívidas e uma aliança com a Inglaterra, ele recusa a imposição napoleônica, e Napoleão vai para dominar a França ou Portugal, vai para convencê-los, ou melhor, atacar ou retalhar, né, melhor dizendo, a ideia ou a posição de Portugal de continuar tendo relações comerciais com a Inglaterra. A Inglaterra então incentiva a família real a mudar de Portugal para sua colônia no Atlântico, depois do Atlântico. Quem é? Brasil. E aí a gente inicia um grande processo de desenvolvimento do Brasil, porque o Portugal deixa de ser um pouco o centro das atenções do governo português e passa para o Brasil, aonde se concentra as principais personagens do governo de Portugal. E aí então a gente vê então a influência de Napoleão Bonaparte, positiva até dizendo, para o processo de independência do Brasil, que vai vir depois, claro, dessa história. Mas vamos entender um pouco quando foi o declínio eh, de, de Napoleão Bonaparte. Quando ele vai invadir a Rússia e perde para
para o exército russo e para o inverno russo. O inverno russo sempre protegendo os russos. O que que acontece? Eles criam a política ou a estratégia da terra arrasada. Os soldados de Napoleão iam invadindo com o intuito de se alimentarem e se abastecerem das cidades que eles iam dominando. O que que os russos faziam? Fugiam antes que ele chegasse e queimava os campos, queimava a cidade, de forma que os franceses não conseguiam repor recursos e repor alimentos, e isso foi enfraquecendo o exército. Mais de 300 mil homens morreram, tanto no processo de retirada, porque o inverno russo chegou e o inverno russo é muito rigoroso. Grau altos, baixos, né, melhor dizendo, graus negativos, super fortes, de forma muito severa, o inverno russo e isso acabou prejudicando e enfraquecendo militarmente Napoleão Bonaparte, que acabou sendo enfraquecido e derrotado pela Inglaterra, a Prússia e a Rússia em 1900, ou melhor, em mil. Ai, meu Deus, eu sou péssimo com data, gente. Em 1815, eu sempre confundo 1700 e 1800. 700 era outro processo, iluminismo que iniciou e tal. Então vamos lá. Em 1814, não em 15. 15 ele é derrotado de vez, né? Ele cai de vez, ele ainda volta depois, porque com a queda de Napoleão, em 1814, é a dinastia Bourbon, né? O rei Luís VIII assume a França. No entanto, Napoleão derruba ele em 1815 e cria um governo de 100 dias que acaba perdendo força e sendo derrotado, e ele é exilado na ilha de Santa Helena até a sua morte em 1826. Então, é mais ou menos isso que retrata um pouco o período napoleônico, período caracterizado por um governo conquistador, teve grandes influências para o governo francês, incentivou o desenvolvimento da França, ele abriu a França para o capitalismo, para o desenvolvimento social. No entanto, o seu processo ditatorial, de imperador, de conquista, de guerra, acabou derrotando o seu ego e ele acabou caindo em 1815. Deu para dar entendido um pouco sobre qual foi o pensamento de Napoleão e qual a influência dele para o Brasil? A gente vai comentar na nossa aula.